Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Luiz Teixeira, sou professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC, na ETE de Bacaxá, e venho aqui mais uma vez conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história da Laguna de Araruama e a pressão antropogênica que ela sofre ao longo desses anos todos. Como vocês podem perceber nessa lâmina, nós temos ali em meio alaranjado, né, a bacia hidrográfica da Laguna de Araruama, ou uma subbacia hidrográfica da Laguna de Araruama. Isso significa que todas as águas de chuva que caem dentro dessa delimitação, elas têm a tendência de escorrer para dentro da Laguna de Araruama. E percebam que são vários municípios que compõem esse entorno da Lagoa de Araruama, particularmente Cabo Frio, uma boa parte de Cabo Frio, principalmente a parte mais densamente povoada, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Saquarema e ali em cima uma pontinha de Rio Bonito. Então todos esses municípios participam de uma forma ou de outra da gestão da Lagoa de Araruama e dos mecanismos de controle dessa bacia hidrográfica, como a gente pode estar percebendo aí. Várias teses foram propostas para o surgimento da Laguna de Araruama. O estudioso Lamego, fazia parte lá dos grupos de estudiosos do IBGE, ele propôs uma tese que foi refutada um tempo depois pela UF, né, por conta do avanço da tecnologia, né? Então eles fizeram uma medição por radiocarbono e identificaram que a lagoa passou por um processo de formação que envolve três momentos principais de submersão e emersão dessa costa. E nesse movimento, muito sedimento foi trazido, foi carreado e foi sendo depositado ao longo da costa, formando aí um cinturão de lagoas que vem de Macaé, mais ou menos ali, um pouco depois da Baía de Guanabara, até o município de Cabo Frio. De todas essas várias lagoas que compõem esse mosaico, a mais importante, a mais significativa, sem dúvida, tanto por conta do seu tamanho quanto por conta do seu grande espelho d'água, é a Laguna de Araruama. Então, ela foi formada a priori, né, segundo os levantamentos desses estudiosos da Universidade Federal Fluminense, nos últimos 7.000 anos. Então, é uma lagoa relativamente recente que está ali no período quaternário ainda, é um episódio muito recente ainda. Nessa lâmina, vocês podem perceber a evolução demográfica, a evolução de número de habitantes dos municípios que compõem esse entorno da Laguna de Araruama. Então a gente vai ter ali Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro e Saquarema. E nós fizemos aqui um apanhado de 1940 até 2019. E percebam vocês a quantidade de pessoas que passaram a residir nessa área, né, de 1940 a 2019. Para uma ideia bem rápida, Cabo Frio, em 1940, possuía uma média de 8.816 habitantes. Em 2019, isso passou para 226.525 habitantes. Um aumento significativo e que todos esses municípios sofreram esse aumento muito significativo e nenhum deles com planejamento urbano eficiente, nenhum deles foi feito de forma ordenada, de forma pensada, estruturada. O município foi crescendo, as faixas marginais da lagoa foram sendo ocupadas, né, e com isso trouxeram uma infinidade de outros problemas que pressionam esse corpo hídrico tão peculiar que é a Laguna de Araruama. Aqui, para vocês terem uma ideia, o percentual de crescimento, né, desses municípios de 1940 a 2019. Cabo Frio cresceu aí 2.569,47%. Saquarema, o município na qual nós estamos introduzidos aí com a nossa escola, 470,06% de crescimento da sua população. Por acaso é o município que menos cresceu, né, em todos esses elencados aqui, com
particularmente, né, falando de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, foram aqueles que mais cresceram, e Iguaba Grande vem logo em seguida. Então, há uma pressão antropogênica muito forte na Lagoa de Araruama, que acarreta uma série de problemas e que também caracterizam esse ambiente de uma forma bem peculiar. Nessa lâmina, a gente pode perceber o quê? Esse é o canal do Itajuru. Então, vindo aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós temos a dinâmica de desenvolvimento desse canal do Itajuru. Aqui em meados do século XVI, vocês podem perceber que o canal do Itajuru ele era muito mais largo, ele comportava uma lâmina d'água muito maior e com isso favorecia uma troca de água muito mais eficiente com a Laguna de Araruama, fazendo com que esse período de troca de ar variasse aí de 60 a 80 dias para que a lagoa trocasse todas as suas águas. Com o passar dos anos e o aumento da pressão antropogênica dessa área, vocês percebem que ele foi estreitando. O canal foi estreitando até chegar nessa lâmina de baixo à direita, né, que é um fio esse canal. Né? Ele saiu daquela proporção bem expressiva, né, do século XVI para o final do século XX. O canal está bem estreito por conta das ocupações que ocorreram nas suas margens. E isso acarretou o quê? Acarretou um problema sério, que foi o aumento desse período de troca de água da Lagoa de Araruama, que passou de 60 a 80 dias para 260, 300 dias para trocar as suas águas. E isso afetou a dinâmica desse corpo hídrico, sem sombra de dúvidas. Nessa lâmina, vocês podem ver era o que ele era, o que ele é agora está em azul, o que está tracejado ali por linhas retas é a área de atividade salineira, né? São as áreas que foram aterradas para atividade salineira, e essa parte quadriculada corresponde aí à ocupação urbana. Então veja, a lagoa perdeu muitos trechos para a produção salineira, né, para as salinas de uma forma geral, que hoje em dia a maioria delas estão desativadas e acabaram se tornando aí condomínios, foram ocupadas, né, por residências, por empreendimentos maiores, hotéis, etc. e tal. E a parte quadriculada, a gente percebe a pressão antropogênica que houve sobre essa lagoa com o aterramento das suas margens para a construção imobiliária. Então são dois fatores importantes que pressionaram essa ocupação, principalmente ali do canal do Itajuru. Veja que nós não estamos falando da lagoa toda, nós estamos falando do canal do Itajuru. Então foi ali uma questão das salinas, que ocuparam vastas áreas. Essas salinas, por conta da poluição da lagoa, elas perderam produtividade, então a maioria fechou. A gente hoje em dia tem salinas ali mais ali para o lado de Figueira, ali Pernambuca, aquela região ali, Praia Seca, aquela região que ainda conservam algumas salinas, mas aqui na entrada do canal do Itajuru a maioria delas não funcionam mais e grande parte delas acabaram se tornando complexos imobiliários, foram ocupadas pela expansão urbana. Reparem que pela legislação, né, tudo que era salina, quando deixa de ser, deveria voltar a ser espelho d'água, mas isso não ocorre. Isso é muito difícil ocorrer, eu particularmente não conheço nenhum lugar aqui na nossa região que isso tenha ocorrido. Via de regra, as salinas, quando são desativadas, eles aterram mais um pouquinho e constroem ali residências, constroem ali empreendimentos, e isso pressiona em demasia a Laguna de Araruama, com despejo de esgoto, principalmente, né, efluentes sanitários que são jogados dentro da lagoa, alguns de maneira ilegal, inapropriada, outros através de tratamento de esgoto. Mas percebam que as ETEs, também principalmente a ETE de Cabo Frio, é uma ETE ultrapassada, sucateada e que possui como sistema de tratamento, o tratamento primário quimicamente assistido. O que significa isso? Ela faz um tratamento muito, muito ruim desses efluentes que chegam na ETE, que é localizada ali nos fundos do Açaí.
né? Então é uma ETE que está sucateada, com vários processos ainda com mau funcionamento. Ela é quimicamente assistida, um tratamento primário que não reduz a DBO, não reduz significativamente os poluentes desse esgoto que ali chega, e esse efluente é lançado num emissário que está localizado ali naquela enseada da Praia do Siqueira. E como é um efluente que não é bem tratado, que ainda vai com uma carga de fósforo, de nitrogênio, uma demanda de DBO muito elevada ainda, degradou completamente aquela enseada da Praia do Siqueira, que antes era um local belíssimo, que tem um pôr do sol ali maravilhoso e poderia ter sido explorado turisticamente, né, como em várias outras partes do mundo. No entanto, a gente vê ali um local degradado, um local mal cheiroso, em que não tem nenhuma atratividade para você passar um final de tarde ali agradável, contemplando as belezas da natureza, porque foi tomado por essa lama, por esse lodo provocado por esse tratamento deficiente da ETE localizada em Cabo Frio. Percebam aqui a entrada da Boca da Barra, a entrada do canal do Itajuru, ali onde tem o Forte São Mateus, né? Percebam que ele está completamente assoreado, o que leva o município a ter que, vez por outra, em parceria com o INEA, promover a dragagem desse canal para aumentar a oferta de balneabilidade, aumentar a possibilidade de troca de água, aumentar a possibilidade de trânsito de embarcações. Nesse canal estão dispostos ali os principais pescados de Cabo Frio, né? Pescado São Benedito, Zé Carlos, vários outros pescados que tem ali e que há necessidade da entrada de embarcações e às vezes de um calado muito expressivo. E para que elas tenham acesso, é preciso realizar com frequência a dragagem desse canal para aprofundar esse canal que já foi tão estreitado, como vocês podem ver ali a parte útil dele, aquela parte mais escura, é muito estreita comparado ao que é efetivamente o canal, né? E isso traz muitos problemas para os municípios. Aqui é uma visão aérea de Cabo Frio. Vocês percebam aqui a pressão antropogênica que há sobre essa área, né? Quantas construções que foram implementadas nesses locais e quanto esgoto que é produzido isso para uma estação de tratamento que é ruim, né? Basicamente é muito ruim. Ela não faz um tratamento adequado para os efluentes que chegam ali no canal do Itajuru, que são depositados na Lagoa de Araruama. Ela não trata direito. E, além disso, tem ainda as ligações clandestinas de esgoto que jogam esgoto in natura, tanto no canal quanto nessas enseadas que vocês estão vendo ali, Enseada das Palmeiras, Enseada Maracanã, que é ali perto da Veiga de Almeida. Então tem vários problemas que estão pressionando a laguna e estão modificando o perfil dessa laguna. Antes hipersalina, e devido a essa quantidade enorme de esgoto e de água servida que são jogadas nas lagoas, a cada ano essa salinidade tem diminuído, o que acarreta o perigo de alteração da biota dessa lagoa. Então isso é um problema que precisa ser enfrentado. A prefeitura atualmente tem contratado um laboratório que faz um monitoramento em várias partes do canal e dali da principal enseada da Praia do Siqueira ali, principalmente, né? E os resultados, infelizmente, não têm sido bons, têm apresentado aí percentuais de fósforo e de DBO muito elevado nesses pontos que são realizadas essas coletas. Uma outra particularidade da nossa região é o regime de chuvas. Vocês podem ver aqui, por esse desenho, tem ali as linhas isobáricas que vão nos mostrar o índice pluviométrico anual. Cabo Frio recebe, em média, 800 milímetros de chuva por ano. É pouco, o que confere a essa região, essa primeira região ali, até essa linha de 800, 900 milímetros de chuva, um clima semiárido, né, que é característico de nossa região. Apesar de nós estarmos próximo ao oceano, chove pouco em Cabo Frio por conta do vento nordeste constante que tem na nossa cidade, que empurra essa umidade mais lá para cima, em direção à serra, que vocês reparam ali, que quanto mais a gente se aproxima ali de Friburgo, aquela região ali,
vai aumentando o índice pluviométrico, né, de 1.300, 1.800, 1.900 milímetros de chuva. Então, na nossa região, particularmente, chove pouco, o que dá contribui, né, para essa característica hipersalina da Laguna de Araruama, porque são poucas águas que fluem para lá. Havia um outro problema sério também que a gente precisa levar em conta. Não tem muitos rios na nossa região, né? Então a oferta de água de Cabo Frio era pouca, era comum haver falta d'água, né? Os mais antigos do município percebem isso, eles verificam que não tinha água. Eu mesmo já passei várias madrugadas ligando bomba, tentando puxar água, porque não caía água, era muito difícil. Então como é que eles resolveram esse problema? Eles trouxeram água da represa de Juturnaíba, que está localizada em Araruama. Então foi feita uma transposição de bacia. Nós pegamos um volume de água dessa represa de Juturnaíba e trouxemos para Cabo Frio. Com isso, nós aumentamos a oferta de água do município, mas também aumentamos a oferta de água servida e a oferta de esgoto sanitário. E não temos um tratamento eficiente para eles. E isso tem trazido problemas para a Lagoa, tanto com relação à poluição por esgoto, quanto à poluição por água doce, porque muda as características tão peculiares daquela lagoa, perdendo em percentual de salinidade e possibilitando aí uma mudança da sua biota. Um outro fenômeno importante que ocorre em nossa costa chama-se ressurgência. Vocês reparem nessa lâmina, a ressurgência nada mais é o quê? Há um talude na próxima costa. Esse talude é essa ladeira mais escura aí em cinza, né, que vocês estão vendo. Esse talude ele contribui com o quê? As águas ricas em nutrientes, muito frias, que vêm arrastando pelo fundo, porque a gente sabe que água fria ela tem uma densidade maior, a água quente tem uma densidade menor. Então há uma tendência das águas quentes ficarem mais acima e as águas frias ficarem mais ao fundo. E quando ela vem arrastando esse fundo, ela traz uma série de nutrientes que vão abastecer a nossa costa. E isso é um boom de fitoplâncton e zooplâncton. Com esse boom de fitoplâncton e zooplâncton, há um aumento também da oferta de pescado, porque muitos peixes encostam na margem, na costa, para se alimentar. E ali forma uma cadeia alimentar muito peculiar, o que nos dá uma característica também marcante, que é sermos um bom pesqueiro. Nós temos uma boa indústria pesqueira em Cabo Frio e Arraial do Cabo, principalmente, né? E uma outra característica é que essa água bem fria que vem do polo, quando ela emerge, ela provoca uma alteração climática ali importante. E por conta disso, né, que os ventos de superfície ficam intensificados por mudança de pressão dessa água fria na atmosfera. Então acarreta esses ventos constantes que nós temos vendo, que nós presenciamos com bastante frequência aqui no município de Cabo Frio e os municípios limítrofes aqui de nossa cidade. Nessa lâmina nós estamos mostrando o quê? Uma característica importante do nosso município, né? Porque nós temos uma fitofisionomia muito peculiar. Aqui na primeira foto, em cima à esquerda, a gente tem ali a trilha que vai para o farol ali de Cabo Frio. Então, com muitas cactáceas, com vegetação rasteira. Essas cactáceas, muitas delas são endêmicas, Pilostocereus ulei, que são característicos da nossa região, acontecem com bastante frequência na nossa região e são característicos dela, mas não é uma vegetação de um clima mais árido, né, como vocês podem perceber ali. Não temos árvores muito frondosas nessa parte, principalmente nesses morros que compõem ali entre o Peró e a Ilha do Japonês ali, né, a presença de muitas cactáceas e árvores de pequeno porte, retorcidas, características de clima semiárido. Na outra imagem, também acima à direita, a gente tem um mangue de pedras ali em Búzios, que também é um dos poucos mangues de pedra que nós temos no mundo. É uma beleza bem peculiar e que por vezes é degradado. Imaginem vocês, é comum as pessoas
levarem essas pedras para usarem em fundações de construção. Quer dizer, é um ambiente que precisa de proteção, que precisa de cuidado por ser muito frágil. Nessa imagem do meio, a gente tem ali a trilha que vai para o Morro das Antenas, ali na entrada da Via Lagos, quando vocês olham ali para a direita, tem um morro com mais antenas. Ali a gente já vê uma vegetação mais característica de Mata Atlântica, com árvores de grande porte, com um clima muito peculiar, muito mais úmido ali, né? E com trilhas belíssimas para quem gosta de fotografia de ave e fauna. É um local excelente para fazer registros ali da ave e fauna. Na foto abaixo, à esquerda, a gente tem ali a Costa de Búzios, também composta por muitas cactáceas e árvores de pequeno porte, com muitos caules retorcidos, que são característicos desse nosso cordão montanhoso, né, que compõe essa nossa costa principalmente. E aqui do lado nós temos um mangue, uma imagem do mangue ali do Dormitório das Garças, que é um mangue também muito peculiar, que está sendo reestruturado agora, está sendo recuperado agora, através da Prefeitura Municipal de Cabo Frio e com recursos, né, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é um berçário natural de larvas, de girinos, de alevinos de peixe, né? E é importante a sua manutenção, porque, veja, ele é um mangue que não é salobro. A água não é salobra. A água é salgada, isso é muito peculiar nos mangues. Mangue normalmente está no rio, né, perto da desembocadura dos rios, que recebe contribuição do mar, mas também recebe contribuição de água doce. Esse nosso mangue quase não recebe contribuição de água doce, é basicamente salina. E mesmo assim é um ambiente muito bonito, muito peculiar, muito biodiverso, que vale a pena aí, quem sabe, uma esticada até lá para conhecer o local, para visitar esses locais tão peculiares da nossa cidade. Aqui nós temos acima à esquerda o nosso campo de dunas, né, que temos campos de dunas ali no Peró, campos de duna também em Cabo Frio, indo para Arraial do Cabo. Esse aqui é lá do Peró, né, é bem característico também, é importante para a troca de areia, né, das nossas praias, né? Ele é um banco de areias importante. E embaixo, já ali no segundo distrito, o Parque do Mico-Leão, com algumas espécies de mico-leão já bem presentes naquela área. Antigamente era muito difícil de você visualizar essa espécie lá. Hoje em dia você vê com muita frequência o mico-leão, o que comprova que a população dele tem crescido bastante, né? Mas sempre nas áreas que são manejadas, tanto na Rebio quanto ali no Parque do Mico-Leão Dourado, no município de Cabo Frio, ali próximo ao segundo distrito, quase atravessando a ponte ali para a Barra de São João. E aqui a gente tem uma panorâmica da nossa Lagoa de Araruama, né? Reparem esses vários esporões que saem das margens. Há um estudo que aponta que há uma tendência de compartimentalização desse complexo lagunar, dessa grande laguna de Araruama. Esses esporões têm a tendência de fecharem com as outras margens e isolarem em 11 pequenas lagoas da Lagoa de Araruama. Então, a lagoa, de per si, ela é um ambiente transitório, né? Ela dificilmente é um ambiente que é eterno. Ela tem uma tendência de acumular água e, por conta disso, acumula sedimento. Então, se ela não for manejada, a tendência é que a lagoa vá diminuindo, vá se transformando em brejo e aí passe por um processo de sucessão ecológica. Nós temos buscado, aí, de alguma maneira, manejar essa lagoa para evitar o fechamento desses esporões e termos uma melhor utilização da lagoa, inclusive para transporte, né? Por que não? Né? Um transporte de Cabo Frio até Saquarema pela Lagoa de Araruama. Vai ser um trajeto longo, eu já fiz isso de barco à vela, dá para fazer, mas demora um pouco, mas você passa por lugares maravilhosos, com uma vista maravilhosa, com assim, uma biodiversidade, uma riqueza de diversidade desse local que é único, é muito peculiar. Inclusive, Cabo Frio é um dos grandes hotspots que nós temos, né?
nós temos ali representantes de Mata Atlântica, de Caatinga, de Cerrado, nós temos representantes de várias, tanto animais quanto vegetais, de várias configurações fisionômicas, né? De vegetação peculiar dessa região. Então nós temos aqui, desde Mata Atlântica, a mangue, a restinga, a mangue de pedra, a parque de dunas, que compõe esse grande mosaico que nos dá essa característica de uma grande biodiversidade e de grande endemia na nossa região. E, por fim, nós chegamos aqui na característica marcante do nosso clima. Nosso clima é um clima semiárido. Vocês percebam ali para o segundo distrito, vocês já conseguem ver alguma coisa parecida com isso, né? Nós temos essa característica, são locais isolados, com árvores de pequeno porte, por vezes retorcidas, que dão essa característica tão peculiar do nosso município e do nosso entorno. Bom, gente, eu espero que tenha sido proveitoso. Espero estar outras vezes aqui com vocês, né, trazendo essas informações tão importantes, né, para que a gente possa desenvolver aí uma sensibilidade pelo cuidado do nosso ambiente e manter essas características tão importantes para nosso município e para todos os municípios que compõem esse entorno da Laguna de Araruama. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.